Então hoje, nesse primeiro momento, eu vou fazer apenas uma introdução aos livros poéticos. Vocês terão atividades aí para o mês de junho todo, que é a leitura dos livros. Salmos não vamos conseguir ler em uma semana, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que vocês gostem, saibam que há um desafio que é o desafio de leitura. Após o café, aí nós teremos então a nossa avaliação sobre os livros históricos. Vai ser divertido, como foi da outra vez, e sempre um aprendizado, tá bom? Irmãos, a escola bíblica, ela tem uma visão, que é de fazer discípulos de Jesus, e ajudar as pessoas a crescerem na direção de Deus, na direção da igreja e na direção do mundo. Porque a ideia é que aprendamos, somos alunos, mas que nós possamos multiplicar fazendo outros alunos. E a escola bíblica dominical é específica para isso, tá bom? Nós temos sido transformados a cada domingo, né, através do estudo da palavra. Todos nós aqui, quando nós vamos tomar café, todos têm sempre alguma coisa para falar, né, da delícia que está sendo saborear a mensagem do Senhor. Irmãos, nós já estudamos aqui então os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, classificados como, qual o nome dos 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E estudamos os 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. 17 livros, que bênção! E hoje então é uma introdução ao estudo dos livros poéticos. Eles são 5 livros classificados como poéticos: Sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares. Então, junho nós vamos aprender com os professores especificamente sobre a poesia, como eles funcionam, todo o andamento e como eles foram feitos. Qual é o objetivo específico para o estudo dos livros poéticos? Conhecer, construir, aplicar. Você precisa conhecer a mensagem central de cada livro. Você precisa construir valores, princípios éticos que são extraídos desses livros. E você precisa aplicar. A palavra do Senhor, quando não é aplicada, ela não faz sentido nenhum. Quando você aplica, você tem um testemunho para dar. E isso faz com que o outro aprenda, e o outro aprenda, e isso se multiplica. Por que devemos estudar os livros poéticos? Os livros poéticos e sapienciais, eles consistem em uma verdadeira obra-prima da literatura hebraica, pois o estilo e conteúdo literário são fontes inesgotáveis de sabedoria, de lições valiosas para a vida de qualquer pessoa. Este conjunto de livros não deve ser apenas lido, mas, acima de tudo, devem ser refletidos e analisados com paciência, no sentido de extrair as mais belas e profundas lições para a vida. Os livros poéticos são a mensagem pessoal de Deus para nós, aquele caminho entre certo versus errado, os valores morais, éticos e corretos. É isso que eles vão nos ensinar. É muito importante seguir normas e regras para mudarmos o nosso modo pessoal, social e legal de agir. Quais são as características dos livros poéticos? Eles não possuem um caráter histórico. Eles estão lá para que nós possamos tirar instruções deles, aprendermos com cada versículo, com cada frase. Eles não predizem atos ou fatos divinos. Eles tratam de assuntos do coração. Tratam das experiências da vida do homem e tratam da relação do coração deste homem com Deus, com o Pai. Durante acho que 2 meses, eu tive uma conversa com o Diego, e aí eu falei para ele assim, vamos
estudar os livros de Provérbios, né? Então, todo dia de manhã eu separava um capítulo e com aqueles princípios básicos, né? Nós já estudamos o livro de Provérbios com o pastor Elias, então os estudos, né, Antoniel? Que o Antoniel disse que tem uma caixa cheia de estudos. Eles são importantes porque ele tem pontos, né, que você pode pensar ali e trabalhar. Então, nós fizemos essa leitura e à noite, quando ele chegava meia-noite, 1h da manhã, às vezes ele tirava dúvidas sobre isso. Então, assim, eu acho que foi maravilhoso, foi um resgate, foi um momento que eu tive com o Diego e isso foi muito importante. Então, quando estudarmos Provérbios, né, já sabemos quais são as lições, né, já vimos, já estudamos aqui, então vai ser muito importante. Quais são as curiosidades dos livros poéticos? Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão. E segundo a tradição judaica, ele teria escrito Cantares durante a sua juventude. Cantares é o último livro, né? Mas olha, ele fez durante a juventude dele. Provérbios em sua maturidade e Eclesiastes no final de sua vida. Tá bom? Então nós temos aqui 5 livros. O livro de Jó vai ser estudado pelo pastor Elias, vai nos trazer o estudo dia 4 de junho. Então aqui é bem simplesinho. O que o livro de Jó narra? A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeça incompleto, que lá no final tudo é esclarecido. Às vezes nós vivemos momentos assim. Precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e as revelará a nós quando e como lhe for conveniente. Refletiremos sobre os percalços da vida, da dor e do sofrimento. E o livro nos ensina como vencer o sofrimento e morrermos para nós mesmos, atingindo um nível superior de relacionamento e dependência de Deus. O autor é desconhecido, a data foi no tempo de Abraão. O versículo-chave, Jó 42, verso 5 diz: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. A palavra-chave é sofrimento e Jó em uma sentença. O Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar relacionamento com seu servo Jó. Antes da pandemia, nós estudamos Jó com o pastor Elias. Foi o último livro estudado aqui na Escola Bíblica Dominical. Depois esteve a pandemia, paramos e agora vamos retomar o 2º semestre, aí junho, com o pastor Elias novamente trazendo o estudo de Jó. Então é dia 4 de junho, domingo, tá bom? O livro dos Salmos é um livro fascinante, porque ele fala da experiência humana. É a expressão da fé no seu dia a dia. É empolgante, porque ele registra a alma do adorador diante da beleza do seu Criador, do seu Senhor e Rei. O livro nos ensina a sermos adoradores segundo o coração de Deus. Adoração essa que se manifesta em nós através de virtudes divinas. O autor é Davi na maioria deles e há diversos autores. Salmo 70, por exemplo, é do ano 1430 a.C. e Salmo 119, 425 anos antes de Cristo. O local em Jerusalém na maioria das vezes. Qual é o versículo-chave? Salmo 150, verso 6. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. A palavra-chave, então, louvor. Salmos em uma sentença. O povo de Israel aprendeu a ser justo e expressou louvor, gratidão, confissão e adoração a Deus, a Jeová, por meio de suas poesias. Dia 11 de junho, a irmã Irene vai trazer o estudo de Salmos. Como eu falei no comecinho, não vamos ler Salmos em uma semana, mas nós estudamos Salmos em 3 anos aqui com o pastor Elias, e nós temos
todas as folhinhas dos estudos. Então, qual é a ideia da educação cristã? Nós vamos fazer uma compilação de todos esses estudos. Então, temos a maioria feita pelo pastor Elias, temos salmos do pastor Edson, salmos feitos pelo Daniel Bíssigo, né, o irmão Daniel. Então, nós vamos reunir isso, fazer uma apostila que vai ficar digital, vocês vão poder salvar na nuvem, no Drive, e vamos deixar apostilas ali impressas, para que as pessoas saibam, né, o quanto nós estudamos e o quanto nos preocupamos. Ainda na quinta-feira temos feito estudos de salmos, e é incrível, porque a cada vez que alguém fala, mesmo o pastor que já falou várias vezes, você tira uma pérola, né, como o irmão Alexandre nos ensinou, você tira algo diferente, algo novo, né? Então vai ser fascinante também. Dia 11 de junho, a irmã Irene trará o estudo. O livro de Provérbios é uma coleção que procura dar direção à vida baseada na sabedoria. As regras e as normas são para conduzirem o homem ao amadurecimento como pessoa. O livro nos ensina a sabedoria divina com a aplicação prática no nosso dia a dia. Provérbios é maravilhoso. Num versículo você tem no primeiro momento algo, logo depois ele tem a mesma, né, ênfase. Então tem coisas maravilhosas nesse estudo. O autor é Salomão, a data foi no tempo de Salomão. Qual é o versículo-chave de Provérbios? 1, verso 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Olha que versículo lindo, né? Para lembrarmos para os nossos filhos da importância do conselho, da importância de tirarmos lições da Bíblia para eles. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A palavra-chave é sabedoria. Provérbios em uma sentença. O sábio dá instruções claras e preciosas a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. Eu saí com a Amanda esses dias, né? Fomos comer um docinho na padaria. Aí ela me falou de uma coisa que aconteceu há uns meses atrás. Aí nós estávamos conversando e aí eu perguntei para ela assim: você entendeu o que a sua mãe e o seu pai quis dizer sobre esse problema? Como sempre, o celular, né? Como a Sibeli outro dia nos deu aqui falando sobre o celular, sobre como mãe, qual é a importância de você direcionar e seguir o celular quando o seu filho está com ele nas mãos. Aí ela falou assim: não, eu aprendi, Tata, né? Ela me chama de Tata. Aí ela lembrou de uma coisa que na Escola Bíblica Dominical nós falamos muito. Ela falou assim: tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que lá no fundo, né, ela falou assim, é como o pecado, né? O pecado não agrada a Deus e o pecado deixa a gente triste. Então ela lembrou disso, né? O pecado entristece, nós sabemos quando pecamos porque nós ficamos tristes. Aí quando você coloca na cabeça assim, que todo nosso dia a dia, todo o nosso falar, todo o nosso agir, todo o nosso colocar a mão, todo o nosso colocar o pé, precisa agradar a Deus. Erramos? Sim. Cometemos pecados? Sim. Mas podemos corrigir, porque aquilo tristece o nosso coração e nós sabemos que precisa ser corrigido. Então é o pedir perdão, é o confessar e é o fazer a correção. Então o sábio dá instruções claras e preciosas a respeito de viver de maneira que agrademos ao Senhor. Essa é a frase principal. Nós vamos estudar dia 18 de junho com o irmão Alexandre. Ele que vai nos trazer as pérolas do livro de Provérbios. Depois temos então já vimos Jó, Salmos, Provérbios e agora Eclesiastes. Qual é a grande lição em Eclesiastes? Uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósito e de sentido. Aprendemos que nada aqui nessa terra
traz satisfação e felicidade verdadeira, mas que a plenitude da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos sobre todas as coisas. Eu vim conhecer Jesus aos 40 anos de idade, o Jesus mesmo, esse Jesus que salva, esse Jesus que me liberta. Mas uma coisa a mamãe nos ensinou, a temer a Deus. Isso, Deus, eu sabia quem era Deus, eu sabia quem era o Pai, porque minha mãe me ensinou. Eu perdi meu pai, eu tinha 1 ano e 11 meses. Mas a mamãe nos ensinava sobre o temer a Deus, sobre a importância. Como ela dizia assim, domingo sem missa, uma semana sem Deus. Porque ela nos acordava para irmos à missa, né? Os pequenininhos iam com ela, os maiores tinham os outros momentos da missa dos jovens, a missa dos adolescentes, mas ela fazia questão de levar os menores com ela e ela dizia assim, levanta, 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 né? A mamãe tinha que levanta, levanta. Domingo sem missa, uma semana sem Deus. Ela deixava isso muito claro para a gente. Então nós devemos guardar os mandamentos sobre todas as coisas. O autor é Salomão, a data 935 a.C. Qual é o versículo-chave em Eclesiastes? Capítulo 2, versos 11. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que eu tinha tido para conseguir fazê-las, eu compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. A palavra-chave, vaidade. Eclesiastes em uma sentença. O pregador faz uma revisão da vida, aponta as coisas más, exorta-nos a aproveitar o que é bom, porém, debaixo da orientação do temor do Senhor. Como falamos, né? Ele escreveu Eclesiastes já no final de sua vida, então ele teve tempo suficiente de rever todos os acontecimentos. Dia 25 de junho, se houver alguma mudança, né? Porque o mês pode haver alguma mudança nesse dia, mas será o pastor Edson que vai trazer o panorama do livro de Eclesiastes. Aí depois temos o livro Cântico dos Cânticos ou Cantares. Quando eu convidei a Júlia para fazer parte da nossa equipe, a Júlia falou assim, ai, Esther eu quero fazer, e Cantares também. Antes mesmo dela saber que nós íamos ter a listinha, ela falou assim, não, eu gostaria de fazer Cantares. Então o livro de Cantares será trazido pela Júlia, com certeza, né, vamos gostar muito. Ele é um poema que exalta a pureza e beleza do amor de um casal. O casamento é uma grande bênção quando vivida dentro dos propósitos de Deus. O autor é Salomão, a data é 970 a.C. Qual é o versículo-chave de Cantares? Capítulo 8, verso 7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Qual é a palavra-chave? Amor. E Cantares em uma sentença. O sábio descreve as fases de um relacionamento conjugal que caminha para a maturidade e plenitude. O discípulo de Jesus caminha para a maturidade e para a plenitude. Então, tudo que nós aprendemos é para o nosso crescimento espiritual. Então, são valores, princípios que nós vamos estudar nesses 5 livros. Cada professor, porque a poesia hebraica, ela é dividida de muitas formas, ela tem muitas figuras de linguagem. O pastor Elias sempre deixa muito claro quando ele prega sobre isso. Então, nós vamos ter o professor vai poder separar esse momento para nos explicar o uso dessas linguagens, o uso da poesia, como ela é dividida, como ela é feita. É muita coisa para trazer o ensinamento. O livro que nós estávamos estudando, como eu falei antes da pandemia, quando ele fala de Salmos, ele traz várias coisas, muitas palavras-chave, muitas metáforas. Então, é muita coisa para falarmos hoje.
A ideia é, continuem lendo, esse é o nosso desafio, continue lendo a Bíblia. Porque isso tem feito o nosso crescimento, isso tem dado transformação, tem sido maravilhoso, tá bom? Então, irmão, é isso, como eu falei, uma pincelada, tá bom? E aí depois nós vamos para o café e voltamos para saber o que aprendemos sobre os livros históricos. Pastor, tem uma palavra? Tem uma palavra.